Doutor Yuri, boa tarde. Nós estamos ao vivo no YouTube. O doutor pode dar início. Olá, Brenda, boa tarde. Cumprimento na sua pessoa toda a equipe da DEX, cumprimento a equipe da administração judicial, cumprimento os senhores credores, as senhoras credoras, cumprimento também os ilustres advogados da Recuperanda, e gostaria, de antemão, declarar a continuidade da presente assentada, da presente Assembleia Geral de Credores, e gostaria de passar, inicialmente, a palavra aos representantes legais da Recuperanda para que eles possam, eventualmente, fazer as ponderações que julgarem pertinentes. Com a palavra, doutor Hugo e doutora Aloysio, pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde, doutor Yuri, aos credores, agradeço a presença de todos. Eu encaminhei um arquivo aos cuidados dessa administração judicial na sexta-feira, numa cláusula, alteração apenas a cláusula 1, que era até a razão da gente ter feito esse adiamento a pedido do credor. Se a Brenda puder compartilhar, Brenda, aí eu faço a leitura. E aí, aos demais credores, essa é a única alteração que ocorreu É a única alteração que ocorreu. Continua valendo o aditivo que foi juntado no processo, já discutido com os demais credores, e houve apenas alteração na classe 1. Então, retificação da proposta, classe 1, continuação da Assembleia Geral de Credores, instalada no dia 30 de novembro de 2021, considerando a proposta de revisão dos termos de pagamento para a classe 1, apresentada em 15 de novembro, e após negociações ocorridas ao longo desses dias, apresentamos a presente modificação. Então, aos credores classe 1 aos credores inscritos na classe 1, o pagamento ocorrerá até o dia 13 de maio de 2022, após a aplicação de deságio de 50%. A proposta anterior, só para a gente fazer um paralelo, era o pagamento integral, porém, em 12 meses, contado da homologação do plano. Então, se essa homologação acontecesse, por exemplo, eu acredito que dificilmente aconteceria ainda dentro desse ano, mas seria 12 meses contado da data da homologação. Aqui ficou, então, acertado, dentro da negociação, uma data certa, dia 13 de maio de 2022, o pagamento, então, dos valores da classe 1 com deságio de 50%. Eventuais credores posteriormente habilitados a essa classe estarão sujeitos às condições de pagamento aqui estabelecidas. Na hipótese de já ter ocorrido o pagamento previsto, as condições gerais acima, quer dizer, vamos supor que venha habilitar alguém depois do dia 13 de maio de 2022. Então, nessa hipótese, o pagamento ocorrerá em até 60 dias contados da notificação, intimação dos recuperandos quanto ao direito em conteste do novo credor, e desde que no mesmo documento seja informada a conta corrente para depósito. A obrigação do credor, então, apresentar a conta corrente para a gente efetuar esse pagamento. Então, dando um exemplo aqui, caso venha, por exemplo, ali, junho do ano que vem, foi habilitado um novo credor classe 1, em 60 dias a contar da data dessa intimação dos recuperandos quanto a essa habilitação, ele vai fazer o recebimento observado do deságio de 50%. Então, essa é a única alteração que a gente fez. Eu acredito que o aditivo já foi há algum tempo já juntado ao processo, foi amplamente discutido com os credores, os bancos estão cientes, participaram dessas negociações. Então, a gente vem trazer só essa alteração e nos colocamos à disposição, doutor Yuri, para qualquer esclarecimento se faça necessário, seja no aditivo, seja nessa alteração da classe 1. Muito obrigado. Questiono aos senhores credores, às senhoras credoras, se alguém pretende fazer uso da palavra. Não há. Sim. Crédito Goiás, doutora Thaís Santos, com a palavra pelo prazo de 5 minutos. Liberado, doutora. Olá, boa tarde a todos. Agradeço pelo uso da palavra.
Eu estou aqui em Boa tarde, substituição. doutora. Nós que agradecemos a participação da senhora. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu estou aqui em substituição do Dr. Tairone de França, que representa a CRES de Goiás. Gostaria só de registrar em ata, ratificando mesmo a nossa manifestação de adesão, né, à questão do crédito de segunda classe, como credor parceiro, e a rejeição ao crédito de terceira classe, somente para realmente ratificar. Obrigada. Os senhores estão me ouvindo bem? Tem alguma interferência no áudio? Houve uma manifestação questionando, só para saber se todos estão me ouvindo bem. Como está por aí, Brenda? Não, doutor, tá falhando um pouco o seu áudio. Eu irei, então, reconectar, tá bom? Tá bom, doutor. 6.996.000. 1 milhão e um pouco para isso. 1 milhão e pouquinho. Toca aí. A gente... Vamos lá novamente. Os senhores estão me ouvindo melhor? Agora sim, doutor. Agora tá ótimo. Perfeito. Então, tá bom, agradeço. Acho que é o doutor André que fez o alerta para nós. CRED Goiás fez a manifestação. Algum outro credor ou credora gostaria de fazer uso da palavra? A doutora Thaisa fez um questionamento, doutor, referente à adesão. A adesão será após a votação ou neste momento? Doutora Thaisa. Oi, boa tarde. Meu nome é Thaisa, credora pelo Banco Bradesco. Eu gostaria somente de confirmar se eu posso fazer a adesão neste momento ou será após a votação. E eu tenho uma ressalva também, então gostaria de colocar aqui no chat. Agora O sim. doutor está falando que está sem áudio. Deu. Isso, agora liberaram. Muito obrigado, tá? Vamos fazer o seguinte, quem tiver interesse, o credor ou a credora que tiver interesse em fazer a adesão, como parceiro, no caso, eu acho que a gente pode fazer a votação, né? Eu irei apresentar quórum dos presentes, após a gente abre para a votação, e após o resultado, a gente coleta o interesse dos senhores quanto a essa condição privilegiada. Pode ser assim? Podemos fazer assim? Pode, doutor. E aí a ressalva também, no mesmo momento? A ressalva, acho que a ressalva, se a senhora quiser, já pode encaminhar pelo chat, né? Nós já iremos colacioná-la para a ata, tá bom? Tá bom. Obrigada.
Doutor Yuri, não temos mais pedidos de palavra no chat. Não temos mais pedidos de manifestação. Eu passo a palavra à Brenda para seguir os roteiros de praxe, por gentileza, tá bom? Tá joia, doutor. Então, nós vamos preparar a plataforma para votação e assim que estiver disponível, eu aviso para os doutores e passo a instrução, tá? Peço que aguardem só um minuto, por gentileza. Doutores, enquanto nós estamos preparando a plataforma para votação, só vou passar as instruções para que vocês sigam no momento em que a votação estiver aberta. É só clicar no botão realizar votos, depois selecionar aprova para todos, rejeita para todos, ou abstém para todos, ou então selecionar individualmente credor a credor e depois clicar em confirmar. E caso os doutores queiram o espelho da votação, é só clicar no botão comprovante de votação e preencher com o e-mail que desejar. E quem estiver pelo aplicativo, é só retornar para a tela do aplicativo e fazer esse mesmo procedimento. Brenda, só uma questão. O doutor André, ele está presente? Doutor André, está. Eu gostaria de bater um papo com ele, por gentileza. Oi, doutor. Doutor André, tudo bem? Prazer em revê-lo. Satisfação em falar com o senhor novamente. Eu não tomei ciência da decisão relativa à habilitação do crédito de Vossa Excelência, tá bom? Houve apontamento também em relação a algumas procurações. Então, aquelas procurações que não houve em tese a regularização para a administração judicial, os créditos oriundos desses processos, nós não iremos coletar os votos. Mas nos processos em que há pedido de habilitação pendente de julgamento, nós iremos coletar o voto de Vossa Excelência de forma apartada, tudo bem? Tá ótimo. Então, tá bom. Era apenas essa ressalva, porque ficou pendente esse ponto da nossa última reunião, tá bom? Não houve tempo hábil para poder pegar com todo mundo, porque o pessoal fica muito espalhado, né? E aí, realmente, a gente anexou só aquelas procurações já antigas, né? Daqueles autos principais. Esse outro meu pedido
de urgência, não foi nem analisado também. Eu despachei lá no gabinete, mas realmente não foi analisado, não. Tudo bem, sem problemas. Então, Brenda, nós faremos no formato que a equipe da administração judicial já havia pontuado aos senhores, tá bom? Tá ótimo, tudo bem. Muito obrigado, doutor André. Prazer em falar contigo. Com a palavra, Brenda. Doutor Yuri, só uma questão. Podemos colocar o título da votação como aprova o plano de recuperação judicial e modificativo apresentado? Ou o doutor prefere de outra forma? Teria como espelhar? Você me mandou aqui, né? Deixa eu baixá-lo aqui. Brenda, falhou um pouquinho aqui para mim. A dúvida que você me pontuou foi qual, por gentileza? É só, doutor, referente ao título da votação, se pode ser aprova o plano de recuperação judicial e modificativo apresentado, ou o doutor tem uma outra sugestão de título? Pode ser essa sugestão, tá? Porque, eventualmente, votando pelo plano ou não, obviamente, o aditivo ele estaria contemplado, tá bom? Ok, então nós vamos liberar a votação. Muito obrigado. A votação já está liberada, tá, doutores? Podem iniciar, por gentileza. Brenda, é possível fazer apenas um esclarecimento sobre a votação para os credores? O doutor Hugo Braga, antes da votação, pede um esclarecimento. Com a palavra, doutor Hugo. Doutor Yuri, a questão do doutor André, a gente não ficou muito claro para a recuperanda. Existiu uma questão que é o voto do doutor André como classe 1, que ficou pendente, o senhor falou que ia ser discutido, acho que até com o juiz, acho que é isso que ele falou que não foi apreciado, e aí ele representava 9 credores. Dentro desses 9, tem algumas habilitações que não estão corretas, é isso? Não ficou claro para a gente. Ele na Assembleia anterior, ele representava 9 credores. Isso, algumas procurações do doutor André, nós solicitamos a regularização. Eram procurações um pouco antigas e sem essa possibilidade de representar na Assembleia, sem poder para representação em Assembleia. Essas procurações não foram regularizadas, então nós estamos afastando a possibilidade de voto relativo a esses credores. No que se refere ao crédito que está aguardando decisão judicial, nós iremos coletar o voto de forma apartada. Então, aqueles casos em que ele não conseguiu regularizar a representação, a administração está afastando a possibilidade de voto. No caso em que há decisão judicial pendente sobre a habilitação ou não do crédito retardatário, nós iremos coletar o voto, mas de forma apartada. Mas esse crédito retardatário, ele é classe 1, porque a classe 3, o credor retardatário não tem direito a voto na classe 3, independente de pedido ou não. É isso que a gente não está entendendo. Esse pedido aí que está pendente, que vai ser apartado, é ele como votante classe 1, ou tem alguns credores que ele representa da classe 3 que estão nessa situação? É isso que não está claro para a gente. Falhou um pouco, Hugo, não consegui ouvir. Como é? Perdão? Vamos lá. O que não está claro, doutor Yuri, quando o senhor fala que desses que a habilitação está pendente de julgamento,
Isso o senhor está falando dele como classe 1, não de credores classe 3 que estão pendentes de julgamento, porque seriam habilitações retardatárias. Porque na classe 3, habilitações retardatárias não têm direito a voto. Então, independente de decisão ou não, eles não vão estar, eles não estão aptos a votar na Assembleia. Eu só quero entender se é isso, se existem credores do doutor André hoje na Assembleia que não tem uma decisão para eles estarem aqui presentes. É isso que ficou confuso. A gente não está entendendo isso. A gente pensou que a única pendência que tinha era dele estar presente ou não na classe 1. E não que tem credores que ele representa que estão pendentes de estar aqui na classe 3. A gente não sabia desse fato. Eu vou pegar os créditos que ele está autorizado a manifestar e os créditos em que ele está sem possibilidade de ofertar voto, tá bom? Só um minutinho, por gentileza. Brenda, você consegue fazer o espelho das situações jurídicas do doutor André, por gentileza, para que a Recuperanda tome ciência? E já devolvo a palavra a você para esclarecer os pontos ao doutor Hugo e doutora Luísa. Se possível, se possível, né, cole essas planilhas no nosso chat também, Brenda, por gentileza. Ok, doutor. Só um minuto que eu estou abrindo aqui. Ele consegue visualizar, doutor Yuri? Sim, estamos visualizando bem. O doutor André, então, representa apenas esses 4 credores, sendo que o crédito do André Luiz vai ser colhido em apartado. Então, esse valor aqui na classe trabalhista será colhido em apartado. Correto, doutor Yuri? Correto. Com a palavra primeira recuperando, alguma objeção, doutor Hugo, doutora Luísa? Não, então, só para a gente entender, está representando a senhora Alessandra, a Ecla e o Gilberto, aqueles demais que são, acho que mais 5 procurações pela própria relação da BEX, essas são as que vocês estão colhendo em apartado, é isso que a gente quer entender? Não estão aceitando. Esse não vai aceitar? Isso. Ok. E quais que são esses votos apartados que não estão aqui nessa relação? Então, apenas o do André Luiz, que é referente ao crédito trabalhista no valor de R$ 106.044,29. Perfeito. Então tá ótimo. Ok. Ok? Doutor Yuri, Com a palavra, doutor doutor André. André. Desculpa, Brenda. Imagina. Doutor, boa tarde de novo. Não tinha ficado bem claro para mim. Agora até agradeço aí, doutor Hugo, ter feito essa intervenção. Os créditos que eu fiz, que tinham habilitação, aqueles outros credores, para quem eu não juntei as procurações atualizadas, esses já estão excluídos por decisão da administração, né?
Oi, André, falhou um pouquinho a sua manifestação. Eu ouvi a parte excluído, perdão. Aqueles que eu já havia habilitado, que estavam na relação de credores, para os quais nós não conseguimos a procuração atualizada, eles já estão excluídos por decisão da administração, né? Correto, isso mesmo. Nesse caso aí, não seria mais prudente a gente pegar em apartado também, não, doutor? Nesse caso, não, André, porque, doutor André, perdão, eu não consigo coletar o voto em apartado neste caso, porque eu tenho um problema de representação. E a própria legislação, ela exige que essa procuração ela seja apresentada à administração judicial 24 horas. Como eu entendo que essas questões de procurações apresentadas, elas possuem vícios que são eventualmente sanáveis, por isso que eu concedo aí, em regra, um prazo de até 24, 48 horas para regularizar eventual vício. Como, infelizmente, não foi possível, eu não posso coletar o voto nem apartado. Eu estou coletando de Vossa Excelência apartado, porque aí eu entendo que há um requerimento que o senhor fez judicialmente, e esse requerimento ainda não foi apreciado, então eu não posso, em tese, creditar ao senhor essa ausência de análise. Agora, o vício da procuração, eu não posso saná-lo mais. Tentei dar o prazo, né? Eu faço isso para todos os credores, quem me acompanha sabe disso, mas infelizmente eu não consigo renovar mais esse prazo, tá bom? Tá. Existem outras 17 impugnações pendentes de análise no judiciário. Aliás, algumas até o próprio devedor, a recuperanda, já manifestou concordância nelas. Muitas delas aguardam a manifestação da RJ. Como é que vão ficar essas questões? Essas são retardatárias, né? Isso, mas de qualquer forma, o que acontece em tese, né, é o seguinte: havendo julgamento disso, eu sou oficiado, intimado, para alocar os créditos de acordo com a sua condição e natureza jurídicas, tá bom? Então, independente, né, do momento em que o crédito for apreciado, a natureza dele ou a condição, a administração judicial ela vai cumprindo e vai formalizando e formatando o quadro geral de credores, de acordo com as análises, as impugnações de crédito ou os eventuais pedidos de habilitação, tá? Tá. Só uma última questão. Teve vários credores que foram notificados pela administração e que nós respondemos ao administrador, inclusive através de e-mail. Só que esses credores, eles não apareceram nem na primeira, nem na segunda relação. Na primeira não apareceram, na segunda... Aliás, nas duas não apareceram. Alguns deles, inclusive, estão nessas impugnações. O senhor acha que isso aí, lá na frente, pode causar algum prejuízo? Não, para a gente verificar esses créditos aí que, porventura, não foram elencados? Porque, assim, teve alguns deles que a gente teve nem resposta do e-mail. Doutor, os créditos que foram notificados, eles foram notificados, os credores que foram notificados foram pela administração. Nós não temos nenhuma pendência de resposta, tanto e-mails quanto resposta de cartas, né? Então, se tiver algum caso específico, se o senhor puder depois apresentar diretamente para mim, eu agradeço. Mas a nossa relação não tem nenhuma pendência, né? As respostas que foram apresentadas, elas foram consideradas pela administração. Tá bom? Tá, eu apresento depois para o senhor quais são. Eu elenco Tudo bem, eu apresento. Eu agradeço, tá? Tá, joia. Obrigado. Brenda, eu devolvo a palavra para que a plataforma esclareça aos senhores credores e às senhoras credoras o formato de votação e, em seguida, eu acho que a gente poderia dar continuidade, tá?
Ok, doutor. Então, repassando o procedimento de votação, é só clicar no botão realizar votos, que fica do lado esquerdo da tela, selecionar aprova para todos, rejeita para todos ou abstém para todos. Em seguida, é só clicar em confirmar. Tá? E como eu informei anteriormente, caso os doutores queiram o espelho da votação, é só clicar em comprovante de votação e preencher com o e-mail desejado. Estão pendentes os votos da doutora Thais e da doutora Thaisa. Todos já votaram, nós estamos gerando os gráficos para fazer a apresentação.
Doutora Thaisa incluiu a ressalva aqui no chat. Está completa, doutora? Que às vezes não vai tudo aqui no chat, corta. Só verifica, por gentileza. Ok, doutora, muito obrigada. Doutor Yuri, nós já temos o resultado, podemos apresentar? Podemos, Brenda, com a palavra. Ok, então vou pedir para a plataforma compartilhar o resultado. O primeiro, sem os votos em apartado. Sem o voto, né, no caso do doutor André. Então, temos aqui, na classe trabalhista, aprovação por 100% dos credores presentes. Na classe garantia real, 100% de aprovação pelo crédito, equivalente a R$ 16.465.645,97, e aprovação por 100% dos credores presentes, equivalente a 4 credores. Na classe quirografária, temos aprovação por 35,12% e rejeição por 64,88%, por créditos. E por cabeça, nós temos aprovação por 89,36% e rejeição por 10,64%, equivalente a 42 credores aprovaram na classe quirografária. E não temos abstenções. Então, esse é o gráfico sem os votos em apartado. Vou pedir, então, para a plataforma compartilhar o outro gráfico contendo os votos em apartado. Desculpa. Esse é o segundo gráfico, com os votos em apartado. Então, temos 66,67% de aprovação e rejeição por 33,33% na classe trabalhista. Na classe garantia real, temos aprovação, tanto em valor de crédito, quanto em quantidade de credores, 100% de aprovação. E na classe quirografária, aprovação por 35,12% dos créditos presentes em assembleia e rejeição por 64,88% no valor do crédito, e por cabeça, aprovação de 89,36% e rejeição por 10,64%, também sem abstenções.
Doutor Yuri. Muito obrigado, Brenda. Gostaria de colher dos senhores credores, das senhoras credoras, a manifestação sobre a condição de credor essencial. Essa manifestação, Brenda, a gente poderia colocar no próprio chat, né? E depois a gente consta em ata, por gentileza. Isso mesmo, doutor, perfeito. Muito obrigado, Brenda. Coloquem no chat, por gentileza, a manifestação sobre o interesse ou não, relativa à referida condição, para depois ela ser alocada na nossa ata. Muito obrigado. Nesse intervalo, passo a palavra novamente aos representantes legais da Recuperanda. Nós só temos a agradecer a confiança dos credores que votaram favorável, principalmente as instituições financeiras aí, tivemos 100% de aprovação na classe 2. Agora o compromisso da Recuperanda é arregaçar as mangas, trabalhar e seguir em frente. Então, obrigado a todos aí pela votação. Obrigado, Yuri. Bom trabalho a todos. Eu agradeço a manifestação e vamos aguardar 10 minutos para manifestação sobre a condição de credor parceiro. Enquanto as partes vão manifestando sobre a condição de credor parceiro ou não, eu questiono aos senhores credores se há interesse na constituição do comitê de credores. Não havendo manifestação dos senhores credores, conste em ata, por gentileza, Brenda, que foi concedido prazo pela administração judicial para a constituição ou não do comitê de credores, não havendo manifestação dos interessados.
Brenda, não havendo mais manifestação, eu encerro a presente Assembleia Geral de Credores, agradeço a participação de todos e gostaria que a plataforma anunciasse a aqueles ou aquelas que deverão permanecer para nos auxiliar na assinatura da ata. Muito obrigado pela participação de todos. Ok, doutor. Vou passar a lista, então, pela recuperanda, o doutor Aloísio e o doutor Hugo. Como secretária, a doutora Thaisa Ludwig. Na classe trabalhista, o credor José Carlos, representado pelo doutor Leonardo Ribeiro, e o credor André Luiz, representado pelo doutor André Luiz. Na classe 2, Garantia Real, Banco do Brasil, representado pela doutora Camila Flávia, e o credor Cred Goiás, representado pela doutora Thaís de Paula. Na classe 3, Quirografária, o credor Banco Rural, representado pelo doutor Alex Márcio, e o credor Sérgio Campos, representado pelo doutor Davison Moraes. Peço a todos que permaneçam para a leitura da ata, e ao final iremos encaminhar por e-mail no mesmo procedimento das assembleias anteriores. O doutor Leonardo está na assembleia, doutor André. Estamos finalizando a ata e logo passaremos a leitura.
Doutor Yuri, acabei de encaminhar a ata para o doutor, e assim que o doutor finalizar a conferência, nós faremos a leitura.
Doutores, a ata está sendo revisada, peço paciência de todos por mais alguns minutos.
Oi, Brenda, tudo bem? Se você puder confirmar, eu encaminhei a ata revisada. Se houver o recebimento, a gente já pode começar a leitura, tá bom? Ok, doutor, confirmo o recebimento, nós estamos baixando e faremos a leitura. Muito obrigado, Brenda. Boa tarde a todos. Eu vou iniciar a leitura, então, da ata da Assembleia. Ata da Assembleia Geral de Credores, Cascão Agribusiness e Participações. Segunda convocação e continuação, 12 de dezembro de 2021, processo autos número 5360354447-2020, 8090051, 19ª Vara Civil da Comarca de Goiânia. 13 de dezembro de 2021, às 14 horas, Assembleia Geral de Credores Virtual operada pela plataforma BEX. Edital devidamente publicado no Diário de Justiça Eletrônico do TJGO, na data de 27/10/2021, movimento 256, expedido nos autos da recuperação judicial do Cascão Agribusiness Participações, autos número 5360-35447-2020, 8090051, em trâmite na 19ª Vara Civil da Comarca de Goiânia. Encerrada a lista de presença, encontravam-se os presentes da administração judicial, representante da recuperanda e os credores relacionados na lista de presença que acompanha a presente ata. Dando continuação aos trabalhos, em segunda convocação, com a presença de qualquer número de credor, nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101 de 2005, a administração judicial convidou a representante do credor Banco Bradesco, representada pela doutora Thaisa Ludwig Ormonde Carneiro, para ser a credora secretária que, ao final da Assembleia, promoverá a validação de seus termos, ficando à vontade para qualquer alteração ou inserção que entenda pertinente, recebendo ao final pelo e-mail thaisa.carneiro@ernestoborges.com.br para a conferência final e assinatura digital. Para a assinatura da ata, foram convidados 2 credores de cada classe, para os quais a ata também será encaminhada para o e-mail já cadastrado junto a essa administradora para a assinatura digital, sendo indicados Dr. Leonardo Ribeiro, Dr. André Luiz, pela classe 1, classe 2, doutora Camila e doutora Thaís de Paula, classe 3, Dr. Alex, Dr. Davidson, e classe 4, não há créditos presentes. O presidente da mesa promoveu alguns esclarecimentos sobre a operacionalidade do sistema da Assembleia Virtual, esclarecendo que os credores terão seu direito de voz e voto respeitados e a manifestação se dará de forma ordenada, de acordo com pedidos de palavra por meio do bate-papo disponibilizado por videoconferência. Feitos os esclarecimentos iniciais e leitura de praxe, o presidente da mesa apresentou os representantes da recuperanda doutora Luísio Ramos e doutor Hugo Braga para suas manifestações iniciais. Novamente esclareceu a todos os presentes que, após a manifestação e a apresentação da recuperanda, franqueará a palavra aos credores, conforme a ordem de pedidos. Passada a palavra à doutora Luísa, cumprimentou a todos e informou que encaminhou um arquivo à administradora judicial com a única alteração ocorrida no aditivo, mantendo-se as demais condições previstas no aditivo apresentado anteriormente. A referida modificação no plano de recuperação foi espelhada e lida para que todos os credores pudessem dela tomar conhecimento. Assim, segue a modificação referente ao pagamento dos credores da classe 1. Classe 1. Aos credores inscritos na classe 1, o pagamento ocorrerá até o dia 13 de maio de 2022, após a aplicação de deságio de 50%. Eventuais credores posteriormente habilitados nessa classe estarão sujeitos às condições de pagamento aqui estabelecidas. Na hipótese de já ter ocorrido o pagamento previsto nas condições gerais acima, o pagamento ocorrerá em até 60 dias contados da notificação, intimação das recuperandas, quanto ao direito em conteste do novo credor e desde que, no mesmo momento, seja informada a conta corrente para depósito. Após esclarecimentos prestados pela recuperanda, o presidente franqueou a palavra aos credores presentes. A representante da CRED Goiás, doutora Thaís de Paula Santos, cumprimentou a todos e ratificou a manifestação de adesão ao plano na condição de credor parceiro da classe 2 e a rejeição do plano pelo mesmo credor também relacionado na classe 3. A doutora Thaisa Ormonde Carneiro, representante do Banco Bradesco, pediu esclarecimentos acerca da adesão na condição de credor parceiro, se esta poderia ser feita de imediato ou após a votação. Requereu ainda que constasse suas ressalvas na ata nos termos abaixo. O plano apresentado prevê a alienação de ativos de forma geral, violando frontalmente o artigo 66 da Lei de Recuperação e Falência,
segundo o qual tal previsão não pode ser genérica quanto aos bens que serão alienados, sendo o credor totalmente contrário à referida previsão. Outro sim, o plano aditivo retirou a cláusula de supressão de garantias. Entretanto, ainda assim, caso haja discussão sobre o tema, este credor já consigna que é contra a referida premissa, pois afronta o parágrafo 1º do artigo 50 da Lei 11.101 de 2005. Por fim, o credor se insurge também contra eventual cláusula que prevê a liberação das garantias pessoais de garantidores e avalistas pactuadas no contrato entre devedor e credores, visto que colide com a regra prevista no parágrafo 1º do artigo 49 da Lei de Recuperação e Falência, as súmulas 581 do STJ. O presidente esclareceu que a adesão à condição de credor parceiro seria colocada ao final da votação, com a indicação do interesse dos credores, cuja manifestação poderá ser formalizada no chat disponibilizado aos presentes. Antes de iniciar a votação, o representante da recuperanda solicitou esclarecimentos acerca das habilitações dos credores representados pelo Dr. André Luiz Moreira Silva. O presidente esclareceu que solicitou a regularização das procurações dos credores representados pelo Dr. André, sendo que, como não houve a regularização, será afastado o direito de voto referente aos credores que não tiveram sua representação regularizada. Com relação à habilitação ainda pendente, o voto será colhido em apartado. O Dr. Aloysio, o advogado da recuperanda, pediu esclarecimentos adicionais, uma vez que as habilitações retardatárias não possuem direito de voto, não havendo possibilidade de colher os votos dos credores, que são representados pelo Dr. André na classe 3, e que para a recuperanda havia apenas uma questão pendente referente ao número de representados pelo Dr. André. Assim, foi esclarecido que o Dr. André Luiz Moreira Silva representa neste ato apenas 4 credores, sendo que o voto de um credor da classe 1 será colhido em apartado, uma vez que a habilitação ainda encontra-se pendente de julgamento. Não havendo mais requerimento de manifestação, foi assim colocado em votação o plano de recuperação judicial e aditivos, além das informações que constam nos autos. Foi explicado todo o procedimento que deveria ser seguido pelos credores para que pudessem votar por meio da plataforma eletrônica e também sobre a necessidade de que cada credor clicasse em realizar votos. Foi realizada a votação com base nos artigos 38, 42 e 45, parágrafo 2º da Lei de Recuperação e Falência. Apurada sua contagem, o presidente deu por encerrados os trabalhos de votação. A mesa declarou que os votos dos credores aprovaram o plano de recuperação judicial com os seguintes percentuais. Gráfico 1, com os votos em apartado, conforme foi demonstrado. Gráfico 2, sem os votos em apartado, conforme demonstrado também. Em continuidade, os credores que manifestaram interesse em serem incluídos como credores parceiros assim se manifestaram. O representante Thaisa Carneiro, credor Banco Bradesco. O Banco Bradesco manifesta sua concordância com o plano de recuperação judicial e adesão à subclasse de credor parceiro, qual seja deságio 20%, encargos TR mais 1% ao mês, carência 12 meses de principal, haverá o pagamento dos juros, a partir da aprovação do plano, prazo 108 parcelas mensais. Representante Rebeca Matias, credor China Construction Bank Brasil Banco Multi, adesão Lepta. Representante Camila Melberg, credor Banco do Brasil. O Banco do Brasil adere à cláusula de credor parceiro, esclarecendo que a relação comercial do Banco do Brasil com a recuperanda se dará apenas para a prestação de serviços com manutenção de conta corrente, folha de pagamento, serviço cobrança e não se relaciona à concessão de novo crédito. 20% encargos, TR mais 1% ao mês, carência 12 meses de principal, haverá o pagamento de juros. A partir da aprovação do plano, prazo 108 parcelas mensais, deságio 20%. Creio que essa parte foi em duplicidade. Ok. Representante Thaís Santos, credor Cred Goiás. A Cred Goiás manifesta adesão à subclasse credor parceiro quanto ao seu crédito de garantia real, classe 2, e rejeita a adesão à subclasse credor parceiro quanto aos seus créditos quirografários, classe 3. Após a votação sobre o plano de recuperação e aditivos, a administração judicial consultou os presentes se havia interesse na constituição do Comitê de Credores, artigo 26 da Lei de Recuperação e Falência, os quais permaneceram silêncio. O administrador judicial suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Na sequência, a ata foi lida pelo secretário indicado, aprovada pelos credores presentes e segue assinada em conformidade com o artigo 37, parágrafo 7º da Lei 11.101 de 2005. Trabalhos foram encerrados às 15h39.
Natália, tem uma manifestação da doutora Camila, informando que faltou a palavra deságio no início do segundo parágrafo da representação do Banco do Brasil. Deixa eu abrir o microfone dela, que aí ela informa direitinho onde é. Isso. Boa tarde, Brenda, tudo bem? Tudo bem, doutora. Em qual parágrafo, doutora? Nesse segundo parágrafo, né, a doutora leu o Banco do Brasil adere à cláusula de credor parceiro, e aqui embaixo, olha, seria deságio de 20%, encargos de TR mais 1% ao mês. Isso, só essa correção. Ok, obrigada, doutora. Eu que agradeço. Doutor Yuri, gostaria de fazer alguma alteração? Ou podemos enviar para assinatura? Podemos enviar, Brenda. Ok, doutor. Feita a leitura, eu declaro, portanto, encerrada. Peço a gentileza dos senhores credores, das senhoras credoras, que farão a assinatura da ata. Muito obrigado pela participação, mais uma vez, de todos os senhores. Obrigado. Doutores, eu estou finalizando o envio da ata, só mais um minutinho, tá? Gentileza. Ata enviada. Peço que os doutores verifiquem o recebimento nos e-mails. Vocês receberão um e-mail do ClickSign, é só clicar em visualizar para assinar, preencher com os dados solicitados, que são CPF, data de nascimento. Em seguida, vocês receberão um segundo e-mail com o token, é só copiar e colar no campo do ClickSign. Doutora Thaisa já assinou, doutor Leonardo, doutor Davison, muito obrigada, doutores. Se quiserem sair, podem ficar à vontade. Doutora Camila também já assinou, obrigada. Doutora Thaís de Paula também, muito obrigada. Doutor André e doutor Alex ainda não assinaram. Doutor André já assinou, obrigada. Doutor Alex, na verdade, muito obrigada. Doutor André ainda não.